Graça e paz, igreja do avivamento. Amém? Glória a Deus, né? Quão grande é o nosso Deus. Deus, ele é do tamanho que você quer que ele seja. Se você falar que ele é grande, mas muito grande, ele vai ser na sua vida. Amém? Agradeço a Deus, meus amados, por mais essa oportunidade, né? Que Deus tem nos dado, a vida do nosso apóstolo, né? Que tem nos confiado em nós para estar ministrando a palavra de Deus. É algo que alegra meu coração. É o alimento que eu preciso todos os dias, que é a palavra de Deus. Amém? Eu vendo o apóstolo pregar sobre dízimo. Esse dia uma pessoa lá de Goiânia ligou para mim. Irmã, ora por mim que eu estou passando por dificuldade financeira, abrir um negócio e não está indo para frente. Aí eu falei assim, você está indo em alguma igreja? Aí ela falou, estou indo na Deus e Amor. Eu falei, você está dando dízimo? Ela falou, não, então o segredo é dar o dízimo. Você quer ter uma vida próxima, minha amada? Eu vou orar por você, mas você tem que entregar o seu dízimo. Faz a prova. Faz uma experiência com Deus durante 30 dias e depois você me liga para falar o que Deus fez no seu negócio. Aí esse dia uma irmã falou, irmã, vamos fazer uma campanha de oração, que eu estou passando por um problema financeiro. E aí eu deixei ela falar, eu falei, não, vamos orar. Aí eu falei, você entende sobre o dízimo? Ela falou, entendo, mas é meu marido. Então eu falei para ela, vamos fazer a campanha diferente, vamos orar para Deus abrir o entendimento para ele poder entregar o dízimo. Porque o segredo da vida nossa financeira é o dízimo, a oferta e a primícia. Se nós formos fiel ao Senhor, meus queridos, pode ter certeza que o pão não vai faltar. Deus vai cessar todas as nossas necessidades. Né? Que pena que muitos levam para o lado errado. Né? Julga, para que pregar sobre dinheiro na igreja? Não é pregar dinheiro na igreja. É pregar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, ensinar o caminho da prosperidade. E aí eu falei para ela, não, vamos orar, mas vamos fazer diferente. Vamos pedir para Deus abrir o entendimento. Porque se você entende o dízimo e você não tem renda nenhuma, e ele tem, que é o salário, então vamos pedir para Deus dar o entendimento para ele poder entregar o dízimo. Aí ela falou, então vamos. Então, meus amados, vida próspera, dízimos, oferta e primícia. E o resto Deus vai fazer. O que é para nós fazer aqui na terra, nós faz. Aquilo que é para Deus fazer, vamos deixar que ele faz. É só viver os princípios. Não precisa nós fazer muito. Muito quem faz é Deus. Amém? Nessa noite, eu estou passando por umas lutas muito grandes, coisas assim que você acha que você nunca vai passar. Isso já tem quase uns 20 dias atrás. E quando a apóstola falou domingo para mim que eu ia dar a palavra hoje, né, e eu falei, meu Deus, o Senhor conhece meu coração, sabe da alegria que eu tenho de falar em Ti. E o Senhor sabe do que eu estou passando, o Senhor sabe o que eu estou enfrentando. Mas da mesma forma que o Senhor libertou, enviou anjos para libertar Pedro daquela prisão, o Senhor vai enviar anjos para resolver todas essas lutas minhas. Então, meus queridos, a palavra fala de libertação. Eu sei que os irmãos já sabem dessa palavra, o apóstolo tem sempre pregado ela. Mas todos os dias a palavra se renova nos nossos corações. Todo dia Deus tem algo novo para nos apresentar diante da palavra de Deus. A palavra você pode ler a mesma palavra umas 3, 4 vezes no dia, mas cada vez que você for ler, Deus vai falar diferente conosco. Porque a palavra dele é viva e eficaz e ele sabe de cada necessidade que nós passamos e que nós precisamos. Então eu não sei qual é o problema, a luta que você tem vivido, que você tem buscado. Mas eu tenho certeza que Deus está enviando um anjo para resolver o seu problema. Eu tenho certeza que Deus está enviando anjos guerreiros como ele fez diante de Pedro. Né? Basta você buscar e crer e confiar que tem um Deus que trabalha por você. Tem um Deus que zela e cuida de você. Que nem a apóstola abriu o culto falando quanto que Deus tem te livrado, quanto que Deus tem te chamado, quanto que Deus tem cuidado de você. Né? Se nós chegamos até aqui, meus amados, porque Ele tem nos sustentado. Ele tem nos colocado de pé todos os dias. Nós não levantamos todos os dias porque nós somos fortes ou melhores. Nós levantamos todo dia porque Ele nos dá força, Ele nos acorda, Ele nos desperta dos nossos sonos. Então, nesta noite, a palavra está
em Atos 12. Eu vou ler do 1 até o 8. Fala assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender algum das igrejas para os maltratar, fazendo passar o fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável ao judeu, prosseguiu prendendo também Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, 4 soldados de cada uma, para o guardarem. Tercionando, apresentando ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia uma oração ascendente a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas à porta, guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado, Pedro despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, e disse-lhe o anjo: cede-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amém, meus queridos? Então, nós vimos aqui o que aconteceu diante desses 3 homens. Mas ele só refere sobre Pedro. Tanto Pedro como Tiago e João e Pedro estavam sendo perseguidos pelo rei Herodes. Era uma perseguição física. Hoje nós temos perseguição física, mas também espiritual. E o rei mandou prender esses homens para maltratá-los. Porque eles não se agradavam da maneira que esses homens falavam de Jesus Cristo. Era uma perseguição terrível que esse povo sofreu naquela época. Para hoje, eu e você, nós temos liberdade de falar de Jesus. Eles falavam de Jesus, mas não da forma que nós estamos aqui. Hoje nós estamos tranquilos. Nós sabemos que não vai aparecer ninguém armado para nos matar. Porque isso já foi neutralizado. Mas hoje nós somos perseguidos por uma prisão espiritual, Então, diante dessa palavra, esse homem ele ficou numa situação que, ao olhar do homem, era impossível ele ser liberto daquela prisão. Ele se encontrava preso diante de uma situação que ele não estava preso só numa cadeia, mas estava acorrentado às suas mãos. E às vezes a gente se encontra dessa forma. Às vezes nós não vivemos dessa forma tão acorrentado, mas alguma coisa tem nos prendido. Alguma coisa tem nos amarrado. Por isso que eu e você, nós temos que se colocar diante de Deus e pedir para Deus nos visitar para nos libertar. Porque todo dia, meus queridos, nós precisamos ser libertos de alguma coisa. Todo dia nós temos que colocar o nosso coração diante de Deus para Deus fazer a obra. Esse homem, ele não fez mal nenhum para ser preso. Simplesmente ele estava sendo perseguido porque ele pregava sobre um Deus. E esse Deus falava sobre Jesus Cristo. Mas trazendo os dias de hoje, às vezes nós passamos por situações que têm nos prendido a nossa mente. A nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de viver diante dos nossos amigos, diante dos nossos irmãos, diante da igreja. Mas nós temos que fazer como este povo fez, orou, para que o anjo de Deus fosse visitar Pedro e libertar. Aqui está falando que uma igreja orou para ele ser liberto. Mas às vezes nós também precisamos dessa oração para nós mesmos. Às vezes nós estamos presos a nós mesmos. Às vezes nós falamos alguma coisa achando que está agradando o coração de Deus e não está. Por quê? Porque às vezes os nossos olhos estão
certo diante daquilo que nós estamos vendo ou falando, mas nós temos que pedir a direção de Deus para que Deus possa nos conduzir, nos guiar no nosso dia a dia, para que todas as correntes que têm nos prisionado, todas as armadilhas que têm nos rodeado, seja caído por terra. Nós não podemos parar de orar, mas sim, cada vez mais, buscar mais de Deus também para nós. Porque, meus queridos, nós sabemos que só Deus pode curar, só Deus pode libertar, porque Pedro, ele estava nessa situação. Ele se encontrava numa situação que, às vezes, ele passou assim pela cabeça dele, o que vai ser de mim? Mas tinha uma igreja unida, orando por ele. É onde que Deus enviou seu anjo para libertar, para soltar aquelas prisões, para soltar aquelas correntes. Então nós temos que se colocar, meus queridos, também todos os dias. Olhar ao nosso redor e ver o que nos está prendendo. Porque às vezes nós orando, jejuando, buscando ler a palavra de Deus e às vezes nós não vê o nosso caminhar aí para frente. Mas será que nós estamos buscando colocar o nosso coração diante de Deus? Diante do altar de Deus para que Ele possa fazer a obra como Ele fez na obra de Pedro. E quando Pedro foi solto pelo anjo, ele nem percebeu que ele estava dormindo. O anjo tocou nele. Deixa o anjo de Deus te tocar nesta noite. Deixa o anjo de Deus fazer a obra na tua vida, te libertar por completo. Deixa a palavra de Deus entrar dentro do teu coração. Não fecha a porta do teu coração, mas deixa o teu coração aberto para esta palavra. Deixa Deus te tocar nesta noite. Você não está aqui por acaso. Não é simplesmente um culto de quarta, não. Deus marcou este momento para te libertar. Ele tem muito mais para fazer em tua vida. Às vezes as pessoas elas estão desanimadas com elas mesmas. O que eu vou fazer na igreja? Eu não sinto mais prazer. Isso fala prisão espiritual. Mas nesta noite Deus quer enviar um anjo para libertar a tua mente. Acender o primeiro amor, o desejo de fazer algo na obra de Deus. Porque esse homem, ele se colocava para fazer algo para Deus, mas ele foi perseguido. Meus queridos, todos nós que se colocamos diante de Deus, nós somos perseguidos. Jesus, ele falou que no mundo nós ia ter aflições, mas tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo, eu estou contigo. E acha que conosco vai ser diferente? Porque o mesmo Jesus que esse povo pregava é o mesmo Jesus que nós temos pregado, é o mesmo Jesus que salva, é o mesmo Jesus que cura. Mas muitas vezes o inimigo tem solado, meus queridos. Muitas vezes o inimigo quer massacrar o povo de Deus com intriga, com fofoca. Mas nessa noite Deus quer enviar um anjo para libertar, para mudar a sua história, mudar os seus pensamentos, a maneira de você ver as coisas. Porque a palavra, ela nos conhece. Jesus nos conhece de dentro para fora e fora para dentro, porque Ele nos criou. Ele nos gerou. Ele sabe dos nossos pensamentos. Para que esconder algo de Deus? Mas nesta noite, meus queridos, o anjo de Deus quer tocar. O anjo de Deus quer visitar você. Quer tirar você desse cárcere que você às vezes tem vivido. Essa tristeza, essa mágoa, essa revolta. Nós não podemos, meus queridos, ser uns líderes doentes, mas sim uns líderes sarados, curados. Uma geração eleita, sacerdote de Deus. Mas para isso nós temos que pedir, Senhor, da mesma forma que o Senhor enviou um anjo para libertar Pedro daquelas prisões, me liberta também. Quem é de nós que não precisa de uma libertação? Quem é de nós que não precisa de uma cura interior? Porque o inimigo, ele às vezes, ele quer atacar a nossa mente. Com as palavras que às vezes nos magoam, ou por alguma coisa que você ouviu e você não merecia daquilo que fizeram com você. Aí ele começa já aquela semente. Olha aí o que o irmão te fez, para que você está na igreja? É assim que ele começa a trabalhar. Mas se eu e você pedir todos os dias, Senhor, visita o nosso coração, ele não vai ter poder mais na nossa mente. Porque a nossa mente vai estar consagrada somente a Deus. Meus queridos, não é tempo de nós perder tempo com coisas em vão. Não é tempo de nós perder tempo com picuinhas, que às vezes nós paramos o nosso tempo de ganhar vidas para Deus, vamos dar tempo para picuinhas.
Não, é tempo de nós se unir, como este povo se uniu para orar pela libertação de Pedro. Foi isso que aconteceu nesse dia, uma oração única, um só objetivo, uma só unidade. E houve a libertação de Pedro. O anjo visitou Pedro. Se nós parar, meus queridos, e se unir mais e mais, não fisicamente, mas espiritualmente, nós vamos ganhar Pedro Gomes para Jesus, como nós já tem feito. Deus tem trabalhado poderosamente nesta cidade. Porque para todo lado que você vai, é só palavras negativas nessa cidade. Mas se eu e você, nós se unir cada vez mais, essas palavras negativas não têm poder mais neste lugar. Porque Deus tem enviado anjo dentro desta cidade para libertar o povo. Mas muitas vezes também depende de nós. Depende de você deixar o anjo de Deus te visitar. Depende de você deixar Deus te instruir. É que nem o apóstolo falou, o líder dá um comando, ele quer fazer o contrário. Ele quer fazer do jeito dele, na hora que ele quer, da maneira que ele acha que tem que fazer, e não é assim. Nós temos que viver princípios, o comando da palavra de Deus. Para isso, meus queridos, nós temos que estar aberto, liberto diante das circunstâncias de Deus. Nós temos que estar com os ouvidos atentos para aquilo que o homem de Deus tem nos reservado e nos instruído a fazer. Por isso que houve essa mudança, houve essa vitória na vida deste homem. Unidade, compreensão. Nós somos um diferente do outro. Nós somos um diferente em qualquer aspecto. A minha natureza é diferente da natureza da irmã Degmar, mas não impede de nós estar unidas numa só oração. Cada uma tem a sua individualidade, mas nós temos que aprender a viver com a individualidade de cada um, respeitando os limites, respeitando as fases de cada um. Para quê? Para que haver sucesso, vitória nas nossas vidas e na vida daqueles que nós temos buscado para alcançar a sua salvação. Alcançar a salvação e a paz também aqui na terra. Quantas pessoas não têm paz? Eu vejo pessoas, eu converso com pessoas que elas não têm paz. Elas não conseguem dormir por falta de paz. Aí culpa o quê? O mate, o café, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. É a falta de paz. Mas se eu e você fomos curados, sarados, libertos, meus queridos, nós vamos estar sempre unidos para levar a palavra de Deus, a salvação, né? E Pedro, ele se encontrava numa prisão tão fechada que ele teve que passar pela primeira sentinela, pelo portão de ferro, até chegar na cidade. Então não era qualquer prisão, era uma prisão que além dos soldados ainda tinha tudo isso. Mas o anjo chegou com uma luz poderosa, estrondou tudo. Puf, caiu no chão. E ele foi lá, despertou Pedro. Levanta-te, calça suas sandálias, né? Segue-me e põe a tua capa. A quem você tem seguido? Qual é o calçado que você tem colocado em seus pés? Qual é o lugar que você tem buscado o seu socorro? Meus queridos, o socorro está no Senhor. É Ele. Deus tem milagre para vocês. O anjo do Senhor quer te tocar nessa noite. Se abre diante da palavra de Deus. Deixa Deus ministrar em seu coração. Não foi Pedro que orou, foi uma igreja. E nós somos a igreja de Cristo, meus queridos. Nós somos a igreja de Cristo. Vamos deixar Deus nos visitar todos os dias. Não vamos olhar para as amarguras, mas deixar Jesus curar as feridas. Curar as mágoas, as revoltas. Nós não estamos aqui para fazer algo buscando a recompensa, porque a nossa recompensa está no céu. Mas ter prazer de trabalhar no reino de Deus. Ter prazer de levar a palavra para alguém. Tem pessoa que ela está tão desanimada com ela mesmo, que ela nem tem mais prazer de falar de Jesus. Quando vai falar de algo da igreja, já fala, lá vem. Já vai começar, eu não quero saber. Por quê? Estão presas. Conhece a verdade, mas se encontra presa. Mas nessa noite, meus queridos,
Deus quer enviar esse anjo para te libertar. Ele quer te avivar de dentro para fora. Ele quer te restaurar de volta. Trazer o avivamento de você estar fazendo algo para Deus. Trazer o avivamento de volta e de uma tal forma que Deus tem muito na sua vida. Nós viemos na terra com um propósito. E nós temos que viver esse propósito diante de Deus. Nós temos que viver. Meus queridos, se nós formos olhar para as dificuldades, nós vamos esquecer de olhar para a cruz. Olha só Pedro. Ele saiu da cadeia, se encontrou com o povo que estava orando e continuou fazendo a obra de Deus. A pessoa, se Pedro fala, eu não vou parar o meu ministério. Chega, eu já fui preso, eu já apanhei, já fui humilhado, não quero mais fazer algo para este Jesus. Mas ele não fez isso. Depois que ele foi liberto, ele continuou a levar a palavra de Cristo, a salvação. Às vezes as pessoas, elas querem parar por poucas coisas, por pequenas coisas. O apóstolo, ele tinha uma mania, assim, uma mania não, um cesto de falar. A pessoa vence um leão, um camelo, um urso e deixa um mosquitinho derrubar. Às vezes a pessoa vence tanta coisa, e uma pequena palavra, o inimigo quer inflamar. Não, meus queridos, não vamos fazer isso. Vamos deixar a visitação do anjo de Deus sobre as nossas vidas. Todos os dias está ligado. Nós não somos perfeitos. Nós não estamos aqui para ser melhor do que ninguém. Nós estamos aqui para fazer a diferença como este povo fez naquele tempo. A diferença. Olhar um para o outro e ver a diferença, meus queridos. Sem olhar com o olhar torto, não, mas olhar de frente. Irmão, eu estou aqui, o que eu posso fazer por você? O que eu posso? Qual é a área que você quer que eu oro? Se colocando em diante. Porque a vitória foi muito grande diante de Pedro, como a vitória é muito grande na sua vida. Muito grande. Deus não parou, Ele continua ainda trabalhando por nós. Ele continua ainda querendo nos ajudar todos os dias. Nós que às vezes quer parar, mas Deus jamais para. Jamais Ele vai parar. Por mais que às vezes nós tenta parar, mas Ele vai estar sempre nos erguendo, porque Ele quer o melhor. Ele tem o melhor para nós. Abasta nós, meus queridos, se colocar também diante de Deus. Abasta nós se relacionar cada vez mais com Deus. Não estou dizendo que vocês não fazem isso. Não. Pedro, ele era um homem de oração. Ele era um homem que também jejuava e tinha uma intimidade muito grande com o Espírito Santo. Mas ele era uma pessoa que também foi muito perseguida. Mas nem por isso fala que ele não precisava de oração. Todos os dias nós precisamos de oração. Todos os dias. Eu falei para uma menina esse dia, eu falei, filha, não pense você que eu dou escola de líder para você, que eu não preciso jejuar, que eu não preciso orar. Eu sou um ser humano que nem você. Eu preciso também buscar a se fortalecer na palavra também, que nem você. Então, meus queridos, Pedro olhando assim, esse homem, ele era um homem de oração. Ele podia ter orado ali na prisão, mas que a palavra está nos ensinando? Uma igreja unida, um povo unido, com um só propósito. Um só propósito, para ver a libertação, para ver o agir de Deus sobre a vida de Pedro. Então, vamos deixar o anjo de Deus visitar as nossas vidas. Vamos deixar o trabalhar de Deus acontecer por completo nas nossas vidas. Né? A gente sabe que as coisas estão sendo cumpridas diante da palavra de Deus, dia após dia. Mas a palavra de Deus fala que só pela fé nós vamos sobreviver. É pela perseverança, meus queridos, que nós vamos, né, alcançar a nossa salvação. Por isso que eu e você temos que estar unidos. E toda vez que o inimigo se levantar, nós temos que declarar numa só voz, a vitória é nossa. A vitória chegou. Né? Às vezes não era a palavra que você veio ouvir.
Às vezes não era a palavra que você estava esperando, mas era aquilo que Deus tem para você. É aquilo que Deus queria falar com você. Porque muitas vezes Deus fala conosco de uma forma que nós não esperamos, de uma forma que nós nem estávamos imaginando. Porque a palavra de Deus está falando de uma transformação, de unidade, de libertação. Às vezes você fala, Delita, eu não preciso, mas às vezes você conhece uma pessoa que precisa. Às vezes você sabe de uma pessoa que está passando por um problema espiritual. Então vamos orar, pedir para que o anjo de Deus visita essa pessoa que você tem orado e às vezes ajudado ela. Porque muitas vezes, meus queridos, é espiritual. E quando é espiritual, é assim, uma unidade de oração. Concluindo, meus queridos, todos os dias, passos a passos. Amém? Então essa palavra que Deus me deu nesta noite, né? Fala de uma libertação. E eu peço a Deus todos os dias, Deus, tira de mim aquilo que não te agrada. E dessa semana eu conversando com o Marco, porque eu sempre falo, eu me encontrava numa prisão espiritual. E ainda eu falei para Marco, eu peço todos os dias a Deus para não voltar a pessoa que eu era. Por isso que eu falo, todos os dias nós temos que colocar o nosso coração diante de Deus. Porque todo dia a velha criatura, ela quer ressuscitar. Mas quem tem que prevalecer é a nova criatura. É um novo convertido. E eu sempre falo para Marco, todo dia eu peço ao Senhor, Deus, não me deixa eu voltar da onde o Senhor me tirou. Da onde o Senhor me libertou. E todo dia eu coloco a minha vida no altar de Deus. Eu falo, Senhor, tira de mim aquilo que não te agrada. Aquilo que vai me afastar do Senhor, Pai. Me ajuda. Porque nós somos seres humanos, meus queridos, falhos, fracos. Nós estamos aqui porque a graça do Senhor nos alcançou. A misericórdia dele. Amém? Eu convido os irmãos para se colocar em pé para nós estar orando. Né? Nessa noite, meus queridos, peça para Deus te visitar como você já tem pedido. Se rende diante desse Deus grande. Né? A palavra de Deus fala, grande eu sou. Não fica disperso, não olha para a direita e nem para a esquerda. Foca somente naquilo que Deus tem para a tua vida. Aquilo que você tem orado já, aquilo que você já tem colocado no altar. Deixa o anjo de Deus te visitar nesta noite. Deixa o anjo de Deus te tocar. Deixa a luz do Senhor te iluminar os seus pensamentos, trazer a direção que você tem buscado. Fale com Ele, abra o seu coração, abra a tua boca. Se põe diante do Senhor, porque tinha uma igreja orando para a libertação de Pedro naquele tempo. É o mesmo Deus que nós estamos invocando, é o mesmo Deus que nós estamos pregando. Pai amado, Pai querido, soberano Deus, grande és tu, Senhor. Pai, eu venho na tua presença, diante do mover da autoridade desta palavra, Pai. Pai, Pedro se encontrava numa situação que olhar do homem era impossível. Mas tinha uma igreja orando, tinha uma igreja intercedendo pela libertação de Pedro. E através dessa unidade, Pai, o Senhor enviou um anjo para libertar Pedro. Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando, nós estamos invocando o teu poder nesta noite. Envia teu anjo para libertar, envia teu anjo para quebrar as cadeias, envia teu anjo para soltar as algemas e as correntes, envia teu anjo para operar milagres e maravilhas, envia o teu anjo nesta noite na tua igreja, trazendo, meu Pai, o avivamento, trazendo a restauração, trazendo a cura, Pai, no nome de Jesus Cristo, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um que chegaste aqui, e eu creio, meu Pai, que o Senhor tem promessa, o Senhor tem bênção para o teu povo, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Eu creio, meu Pai, que onde a tua presença chega, todas as trevas têm que sair. Aonde a tua presença chega, há milagre, há mudança de vida, meu Pai. Eu creio, Senhor, no teu poder, meu Pai, que o seu anjo visita este homem, que o teu anjo visita esta mulher, libertando de todas as marras de Satanás, libertando de todos os vícios, de todos os pensamentos negativos, de toda mágoa, de toda revolta,
volta, Pai. Em nome de Jesus, opera, Senhor, como o Senhor operou naquele dia na vida de Pedro. Não é diferente, meu Pai. É o mesmo mover, é o mesmo Deus que nós estamos diante. É o Deus que criou o céu e a terra. É um Deus que opera grandes maravilhas. É o mesmo Deus que está conosco nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, se porventura alguém precisa de um milagre, visita, Senhor, toca, meu Pai, curando, libertando, meu Pai, porque a Tua palavra fala que o Senhor levou todas as enfermidades naquela cruz, e nós não podemos aceitar nenhuma enfermidade no nosso corpo, porque o Senhor já nos libertou, o Senhor já nos restaurou de todas as doenças deste mundo, meu Pai. Em nome de Jesus, pega, Senhor, aquele que está caído e levanta, Pai. Aquele que está triste, Senhor, batiza com alegria, batiza com o amor verdadeiro, o amor incomparável que é o Teu amor, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Opera, meu Pai, o Teu milagre nesta noite, nas nossas vidas, na vida do Teu povo, meu Pai, porque só o Senhor sabe do coração de cada um que chegaste aqui, só o Senhor sabe da necessidade de cada um, que seja financeira, que seja na área espiritual, que seja na área, meu Pai, emocional. Eu creio que grandes coisas o Senhor pode fazer, porque o Senhor não mudaste, meu Pai, o Senhor é sempre e vai ser sempre o nosso Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém. Então, meus queridos, fique com essa palavra. O apóstolo está com a palavra.